Fala galera, eu sou o Roberto e hoje estamos aqui para falar se os crossovers nas HQs são apenas caça-níqueis. Então, para abordar esse tema, a gente vai usar 3 tópicos principais aqui: falar sobre o mercado, sobre o público e sobre as histórias. Então fica até o final para ver a conclusão aí disso tudo. Vamos falar sobre o mercado primeiramente. O ideal é a gente começar na década de 70. Vamos falar ali sobre o crossover do Superman versus o Muhammad Ali. Nessa época, o Superman e o Muhammad Ali eram muito conhecidos mundialmente. O boxe estava em alta, o Muhammad era o campeão. Então, por que não unir 2 ícones, né, tão conhecidos no mundo inteiro? Então, você coloca 2 personagens totalmente diferentes um do outro e isso faz alavancar muitas vendas, porque as pessoas vão comprar por curiosidade. Elas querem saber o que vai acontecer. Então, assim, isso é um dos aspectos primordiais dos crossovers. Aumentar as vendas. E aí vamos para os anos 80, que a gente tem X-Men versus Novos Titãs, Batman versus Hulk, Homem-Aranha versus Superman. E tivemos 2 encontros ainda dos 2. Mesma coisa, agora a gente pega de editoras antagônicas, Marvel e DC, e você começa a colocar uma história em que personagens tão distintos estejam de alguma forma no mesmo universo. Isso chama muita atenção, porque, por exemplo, quem já comprava as revistas dos Titãs e porventura não colecionava os X-Men, aí pode ser por fator financeiro ou porque simplesmente não era tão atrativo o outro grupo, né? A gente coloca aí vice-versa e até os outros personagens que a gente citou. Mas você quer ter aquela história, porque o seu personagem está lá, você coleciona, você quer matar a curiosidade para saber o que acontece. Então, esse aspecto de venda para o mercado, a questão editorial, é muito grande para os crossovers. Nos anos 90, a Image Comics aí, ela teve um destaque muito grande no Spawn, Wildcat, Gen 13, e todos esses personagens fizeram aí crossovers com a Marvel e a DC na época, né? Então a gente teve Spawn e Batman, 2 crossovers, a gente teve Badrock versus Homem-Aranha, a gente teve Youngblood versus X-Men, o Darkness, que depois já era uma outra editora, né? Que era Top Cow, mas que nasceu aí por causa da Image também, que teve Darkness com Batman, então o Superman com o Gen 13, Wildcats com Liga da Justiça, foi um monte, né? Esses anos 90 por causa desse boom. Por quê? Porque era o que mais popular. Você vê que hoje em dia não tem mais muito crossover depois desses anos com a Image Comics. Por quê? Porque ela foi forte nos anos 90, então aproveitou aquele boom. Aquele boom era importante, comercialmente falando. Então foram feitos esses crossovers. E aí tivemos também Marvel vs DC, que foram 4 séries, né? Mas eu acredito também que um dos crossovers mais conhecidos tenha sido o Liga da Justiça vs Vingadores, né? Que foi desenhado pelo Jorge Pérez. Aí tivemos 4 edições, depois a edição definitiva em capa cartão, capa dura, né? Então esse foi um dos grandes, né, crossovers. E depois, né, aí por diversos motivos aí, as editoras não fizeram mais, né, a Marvel e DC, tanto que esse crossover hoje em dia ele não pode ser republicado. Então tem essa questão das vendas, né? Se vende muito mais quando você faz um crossover com personagens já concebidos, né? Vamos até colocar aqui pro Brasil também, antes de terminar aí nessa parte do mercado. O Maurício de Souza, ele chegou a fazer, por exemplo, da Turma da Mônica com os personagens da Liga da Justiça. Então, assim, teve com Batman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha. Isso fez alavancar demais, porque, por exemplo, um público que realmente não consome, ele vai atrás para poder pegar para a coleção dele, porque ele quer saber também como é que foi feito. E aí teve também o crossover da Turma da Mônica Jovem com os personagens do Osamu Tezuka, né? Princesa e o Cavaleiro, Kimba, o Leão Branco. Então, assim, são universos ali totalmente distintos, mas muito conhecidos e que as pessoas despertam curiosidade, né? Vamos ter também Bonelli versus Liga da Justiça, né? Os personagens da Liga. Então vai ter Batman com Dylan Dog, o Zagor com Flash. Então são coisas que já despertam a curiosidade da pessoa para ela poder comprar e as vendas vão lá para cima. Agora vamos falar sobre o público, né? O anseio do público. A gente até citou aqui já, né? A curiosidade e o colecionismo.
Então você pega pela curiosidade, são assim diversos crossovers, realmente assim de uma forma tão inusitada que desperta a curiosidade de uma forma grande da pessoa de querer saber o que acontece naquela história. Então, Superman versus Predador, Superman versus Alien, Batman versus Alien versus Predador, versus Exterminador do Futuro. Então você percebe que sempre, até no nível de filmes, sempre quando os filmes estão em alta, eles trazem esse personagem do filme para as HQs, né? Colocam com um personagem também de destaque. E isso faz vender demais. Só que assim, as pessoas estão comprando pelo fator curiosidade e para colocar na coleção dela. Então, mesmo uma pessoa que ela é fã da franquia do Predador, que ela não é assim tanto de HQ, mas ela vê o personagem dela saindo ali num crossover, que ela gosta ali, ela também vai querer comprar. Ela compra, por mais que ela não seja tanto desse meio, porque ela quer ter tudo daquele personagem. E ela sabe que é uma coisa ou outra, então ela acaba comprando. E aquele do super-herói também, ele vai querer pegar essa história por algo completamente inusitado, para ver o que tem ali. Então assim, são esses aspectos que levam as pessoas a quererem comprar. E vai colocar mais um item ali super diferenciado na coleção dela. Então agora vamos falar sobre as histórias. Aí eu acredito que começa o grande problema. Se a gente for pegar a maioria dos crossovers, os roteiristas eles têm que conceber um tipo de história que é quase que padrão, né, para os crossovers. O que acontece? Se estamos em super-heróis ali, entre eles, né? Então eles começam a algum problema entre eles, né? Alguma discussão, algo que não é aceito por um ou por outro. E no final eles acabam se unindo para enfrentar um vilão em comum. Então assim, eu acho que eu falei, esse é o resumo de mais do que 50, 60, 70% dos crossovers. Então assim, é uma fórmula completamente batida, mas que geralmente toma esses rumos, né, quando são encontros de super-heróis. E muitas vezes o roteirista ele não tem um número de páginas tão grande para ele poder trabalhar. Com exceção aí que a gente falou do Marvel vs DC, que foi uma minissérie em 4 partes, o Liga da Justiça versus Vingadores. Geralmente o roteirista vai ter aí de 25 a 50 páginas para poder fazer a história, né? E aí não tem muito o que ele fazer, porque ele tem que apresentar de forma rápida 2 personagens. Ele tem que explicar se ainda os personagens são assim completamente de um universo assim que não tem nada a ver um com o outro. Ele tem que perder aquele tempo para explicar o que um foi fazer no universo do outro, como que ele foi parar ali, sabe? Então isso tudo já desgasta, né, um tanto a história, para você poder não desenvolver algo assim tão bacana, que seja, porque você pode perceber que não existe tão clássicos nos crossovers, muito poucos, porque sempre a premissa é muito parecida. A premissa tem que explicar o que foi acontecer, por que eles estão ali, e esse tipo de conflito entre eles, para eles irem até um objetivo comum. Eu citaria aqui que grandes histórias, por exemplo, o Batman vs Predador, o primeiro confronto, né, foi escrito pelo Dave Gibbons e desenhado aí pelo um dos irmãos Kubert, né? Então, um desenho muito bacana, ele teve um espaço maior para poder desenvolver a história, né? E aí, como é também uma linha de um personagem que ele já entra como um monstro, como um vilão a ser combatido, é muito mais fácil para ser desenvolvido, né? E consegue ter um diferencial. Então, nessa linha, até é mais fácil porque você não precisa ter aquela perda de tempo que a gente falou ali dos heróis, né? De ter esse tipo de embate e tudo, então ali ele já desenvolve um pouco melhor. Mas isso não necessariamente quer dizer também que esse tipo de história vai ser melhor do que as outras. Depende de quem está escrevendo. Mas é uma dificuldade para o roteirista fazer esse tipo de história, principalmente quando são heróis, porque ele vai ter que ficar contando algo que de repente já vai atrapalhar no desenvolvimento do roteiro. Então não vai ter roteiristas também querendo fazer esse tipo de história, porque já desgasta, né? Ele já não vai ter um desenvolvimento pleno, né, da capacidade de história dele, porque ele vai ter que ficar dividindo entre contar ali algo que não precisava. É muito melhor ele desenvolver um personagem que já está dentro de um universo, até com outros, que já foi contado, ou unicamente do que ele ficar nesse tipo de abordagem, né? E aí, para concluir, a gente pega
unir esses fatores, e vamos até colocar aqui também, aqui no Brasil também são feitos crossovers também, até de forma independente, entre vários personagens aqui, super-heróis e outros, né? E também tem a questão ali, além do que a gente falou aí de mercado, né? Os autores gostam de fazer participação um na revista do outro, né? Então, assim, é algo até que na camaradagem, né? Pô, vamos lá, tem um personagem aqui, vamos fazer uma história dos dois juntos, tal. Então, assim, também não deixa de ser uma forma de popularizar, tentar popularizar. Mas, na maioria dos personagens que são muito já conhecidos, que nem a gente já citou aí, de Bonelli, Turma da Mônica e Marvel DC, né, com filmes também, são feitos para se vender, né? A preocupação com a história é mínima, não importa tanto a história, o importante é você chamar para venda aquele material, para você, além de ter um volume maior de uma tiragem, de vendas, você faz os seus personagens ficarem mais conhecidos, né? Então, por exemplo, a Bonelli vai ser vendida em várias lojas dos Estados Unidos e vice-versa. Então você faz, de repente, naquela região que super-heróis não é tão forte, que nem na Itália, você começa a divulgar mais com esses crossovers, os Bonellis lá nos Estados Unidos, e por aí vai, né? Então, assim, na maioria deles são caça-níqueis, são para vender. Porque a preocupação com história, tanto que muito poucos são grandes escritores que fazem um crossover entre eles, né, que está escrevendo. Geralmente contrata-se bons desenhistas, excelentes desenhistas, chama muita atenção, os desenhos são muito bons, porém o roteiro fica a desejar, na maioria das vezes, por um número de páginas pequeno, não tem como desenvolver um roteiro tão grande, né? E porque também você acaba tendo, na maioria das vezes, histórias batidas, histórias que utilizam a mesma fórmula. Então, para virar clássico aí é muito difícil. Vai ser algo mais pela curiosidade, sempre. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, compartilha. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve, toca no badalo para receber mais notificações. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.